juniores, tudo bem? Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos ao final das nossas lições, a Igreja de Jesus. Durante todo esse período, nós estudamos a história da Igreja em Atos. Vimos como Deus agiu na vida dos apóstolos, a conversão de Paulo, a pregação do Evangelho em todo o mundo daquela época, até chegar a Roma. Igreja é muito mais do que uma construção. Ela é formada por pessoas que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, que vivem da sã doutrina e na unidade dos santos pela cruz. A verdadeira igreja. Inicialmente, as 3.000 pessoas convertidas não tinham um local físico para que se chamassem de igreja. Elas se reuniam na parte externa do templo dos judeus, no pátio, todos os dias, e também nas casas dos cristãos. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Só com o passar dos anos conseguiram construir locais para que se reunissem. Sempre que havia oportunidade, o apóstolo Paulo fazia questão de lembrar os cristãos de que o verdadeiro templo é onde o Espírito Santo habita. Somos o templo do Espírito Santo, pois ele habita em nós. Os cristãos são a verdadeira igreja. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja e os seus membros. Vamos entender a unidade orgânica da igreja, que está em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao versículo 30. A Bíblia compara a igreja a um corpo. Cada um de nós é membro da igreja e cada membro tem uma função. Na igreja local é serviço para todos, inclusive para os juniores. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos, porém, forem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. 1 Coríntios 12, 23. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Era que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. A Bíblia compara a igreja a um corpo. Cada um de nós é um membro da igreja. Cada membro tem uma função. Na igreja local, há serviços para todos, inclusive para os juniores.
Busquem com dedicação os melhores dons e lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. E a história da igreja continua. Os apóstolos fizeram muito, anunciaram o evangelho, sofreram pelo nome de Cristo. Alguns escreveram as cartas da Bíblia. Mas a história da igreja acabou por aí? Ainda não. A igreja ainda tem uma missão a cumprir. Há muitas pessoas que nunca ouviram falar da salvação em Jesus. O evangelho precisa chegar em todos os lugares do mundo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A missão da igreja só acaba quando Jesus voltar. Agora, quem tem essa responsabilidade somos nós. Deus colocou membros no corpo, para que cada um deles fosse um só membro. Onde estaria o corpo se os olhos disser: mão, não preciso de ti, nem ainda se a cabeça disser aos pés: não preciso de vós, conforme vimos em 1 Coríntios 12. Fomos chamados a viver a vida cristã juntos, visto que nosso amor e cuidado muito refletem o amor e ao cuidado de Deus. Não existe cristianismo solitário, pois somos membros uns dos outros e todos do corpo de Cristo. Uma igreja saudável conhece a alegria da comunhão verdadeira centrada na unidade da verdade bíblica, na salvação e na adoração refletindo a glória de Deus na face de Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. A igreja é de fato o plano de Deus. Jesus Cristo é suficiente em tudo. Precisamos do evangelho inegociável. A história da igreja continua. E é um privilégio dar continuidade a essa história.